Estamos também na TV Suprem, no programa Investigações sobre Viver, com o tema Karma, Caminho de Encontro com Dharma. Sejam todos bem-vindos a esta casa. E um comentário é que o estudo que eu trago aqui são pesquisas, né? A Sociedade Teosófica, ela nos abre o espaço para trazermos as reflexões a respeito de tantos temas, né, para o caminho da autorrealização. Porém, tudo o que será dito aqui também é passível de verificação de outros estudos pelos senhores e senhoras. Então, por gentileza, ao final haverá um espaço também para as perguntas e a gente pode conversar, então, mais à vontade a respeito do tema. Então, começando, e isso é um tema como foi apresentado pela Tereza, o Karma e Dharma é um assunto que eu gosto muito de trabalhar. E a impressão que eu tenho é que eu vou passar a vida estudando Karma e Dharma. E esse alcance sobre o Karma e o Dharma, eu acho que ele se estende ao longo da nossa vida. E a melhor maneira que eu encontrei para falar de Karma e Dharma com vocês foi começando contando uma historinha, muito brevemente, mas que vai dar uma introdução à forma que a gente vai conversar. Toda a história, normalmente, nós começamos com Era Uma Vez. E não era uma vez, nós temos uma imagem que nos remete, né, às relações, a um tipo de relação naquela imagem. Nas relações que temos, encontramos um modo para viver, mas para contar uma história, como eu pretendo fazer com vocês, mesmo de alguém sozinho que seja, começamos a contar a história a partir de um lugar, perto ou longe, mas de um lugar que pode estar fora de nós, né, no físico, ou dentro de nós, no que nós chamamos de experiência. Pai e filho, inicialmente, vai ser nossa relação, exemplo. E começa assim: disseram ao pai que estava no karma dele ter um filho. Disseram ao filho que estava no karma dele ter um pai. O pai, aparentemente, foi até um canto solitário refletir sobre o que lhe disseram, né? Aparentemente, ele dá a ideia de que ele foi refletir. Pode ser uma pessoa que está num processo de autoconhecimento e aquilo de alguma maneira tem a sua importância. A criança olhou, riu, achou bom e deixou quieto. Nesse momento do desenvolvimento da criança, ele aceitou que tem um pai e isso era bom. E essa relação se faz assim, o pai cuidando do seu filho, que também brincava. Com essa imagem, eu começo a perguntar para vocês: vivemos ouvindo o que nos dizem, daí buscamos conhecer sobre o que nos dizem? Eu pergunto assim porque na Sociedade Teosófica, em qualquer movimento tal como esse, sério e de busca espiritual, nós ouvimos muito o termo Karma e Dharma. A gente vai explorar um pouquinho o que vem a ser o Karma e o que vem a ser o Dharma. O Karma, na sua tradução, bem pequenininho para anotação aqui para mim, na sua tradução do sânscrito, ele significa ação. Mas, na verdade, em toda a literatura, isso é explorado de uma maneira mais ampla. Então, resumidamente, aqui eu vou citar. Fala-se do karma do passado, né?
que foi o karma gerado lá no passado e que a gente resgata como karma madura agora, uma colheita atual, mas também fala-se que nós estamos fazendo o nosso karma atual, que vai ser colhido, né, no karma futuro, que também é o que a gente está falando, que é o karma atual, na verdade é o karma formado agora. E detalhe, ainda há uma questão qualificada como karma negativo e karma positivo. Enfim, para conhecimento, vamos tratando aqui. Annie Besant fala assim, num livro de referência que nós vamos trazer aqui. Ao reconhecerem pela primeira vez a existência da lei do karma, eventualmente as pessoas podem supor que, se tudo corresponde à atuação da lei, elas são simples escravas, impotentes do destino. É uma possibilidade de haver uma crença assim. Daí o convite para a gente explorar mais, né, até a conceituação, para a gente também entender onde é que a gente está nesse conhecimento que a gente supostamente pode ter. Aqui eu tenho a referência de Karma e Dharma, é um livro de Annie Besant, ela faz essa afirmação bem no início. E o Karma e Dharma é a lei de ação e reação e a lei da evolução. É um livro também da editora Teosófica, que vocês podem encontrar aqui conosco. Mas na sociedade teosófica também tem uma coisa. Tudo que se fala aqui referente ao mundo espiritual, a gente vai atrás de uma referência também da ciência. O que nos diz a lei de Newton nesse caso? Né? É uma relação que nós temos, né? Da ação e a lei de Newton. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Exemplo, estou aqui por algum motivo, eu num acesso de raiva murro aquela parede ali. Tá, olha o tamanho da mãozinha, olha o tamanho da pessoa, né? E a força, por mais força que eu tenha, eu estou indo com um objeto que tem toda uma sustentação, um aparato maior do que meu próprio corpo e que minha musculatura posso ter. Provavelmente eu vou bater na parede. Alguém acha que eu vou derrubar a parede? Alguém pode imaginar assim, coitada, sentiu a dor na hora na mão. Nessa impossibilidade da minha força derrubar essa estrutura, na ação física, a parede, entre aspas, reagiria. Eu sinto a força que eu imputei na parede retornar à minha mão com uma força de reação que tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção ou no sentido oposto. Quem recebeu a força do golpe? A pessoa que golpeou. Nesse exemplo mesmo que eu dei, a minha mão sentiu a intensidade da força que eu apliquei. Isso é uma lei física. Nessa continuidade, a lei continua. Por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares. Isto é, como um corpo A faz força sobre um corpo B, e esse corpo B resiste, pode resistir a uma parede, né? No exemplo. A aplicação dessa força por meio da reação que atua sobre o corpo A. Vocês lembram que eu falei ali atrás da questão de um karma positivo e negativo? Né? Vamos tratar, estou falando aqui porque a gente vai ver alguma coisa aqui. Nós estamos terminando de falar da lei de Newton, então só tem uns detalhes aqui importantes. A força de ação e reação põe-se em intensidades iguais, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes, não é? Minha mão, a parede. Além disso, essas forças produzem acelerações no corpo A e B. Acelerações aonde? Nos átomos, nas moléculas. Minha mão fica mais quente, a parede, com um medidor, um aparelho adequado, aquela região socada provavelmente vai mostrar uma intensidade de calor também na região, um aceleramento dos átomos ali que são formados.
veremos que as forças de reação cancelam-se. Quando a gente ouve isso, que as forças de ação e reação cancelam-se, me ocorreu que nessa questão do karma positivo e o karma negativo, pensando enquanto vida espiritual, nessa ação pode se aplicar a anulação enquanto valor de positivo e negativo. É possível que muitas vezes ouvimos assim: o karma, ai meu Deus, isso aqui é meu karma, é uma dificuldade, né? É um karma negativo ainda. Aí lá na frente você fala assim: mas isso aqui é muito bom, tá? Eu recebi uma coisa boa, isso é um karma positivo que eu resgatei. Ao longo da vida nós podemos analisar a vida desse jeito, mas a gente tem que prestar atenção que essa matemática talvez não seja tão exata assim. Lembrando isso, a física também analisa enquanto sistema. Eu falei que minha mão é um corpo, a parede é outro corpo. Mas é por esse motivo que a física fala que dizemos que as forças de ação e reação são internas. Enquanto eu olho enquanto sistema, a ação da minha mão sobre a parede é um sistema só. Se é um sistema só, na verdade, toda a ação ocorreu dentro desse sistema, ou seja, minha mão aqueceu a parede também naquela região, ou ficou marcada, ou teve alguma radiação de calor, algum fenômeno alterou. Então, é no sistema. Vamos guardar isso. Essa referência eu peguei no site do Brasil Escola. Então, a física, pela terceira lei de Newton, está falando de relação de corpos e objetos ou das relações humanas? Eu trouxe a terceira lei de Newton para a gente falar também das relações humanas. Foi dito que as forças de ação e reação são internas, né? Quando a gente engloba o sistema como um, dentro do exemplo dado, a teosofia, tudo aquilo que se nomeia como interno, refere-se ao mundo real, um R maiúsculo, e não ao mundo monástico e dual, uma expressão mais concreta ou física da matéria. Esse mundo que nós percebemos. Porém, é nessa realidade física que é o campo das experiências humanas, ou seja, é o campo das nossas relações. Então, quando nos relacionamos com alguém, pai, mãe, filho, namorado, o gatinho, o cachorrinho, o papagaio, o vizinho, o padeiro, nós estamos numa relação, não com pessoas diferentes, mas dentro de uma relação una. O nosso sistema relacional nesse planeta, ele obedece a uma semelhança da lei enquanto uma relação una. Pelo menos assim eu compreendo e trago para vocês uma leitura de relação, né, conjugada, experienciada. E una. Falando de Annie Besant, ela lembra que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Segundo as escrituras hebraicas, né, a referência do hebraico e também na Bíblia cristã, e a trindade das grandes religiões são símbolos dos três aspectos da consciência divina, refletida na triplicidade do ser humano. Do que ela está falando? Na teosofia, o primeiro logos dos teosofistas, palavras dela, que é o Mahadeva dos hindus ou pai dos cristãos, se manifesta na vontade, a expressão de vontade. O universo, então, aí é construído. O segundo logos, representado na figura de Vishnu, o Filho, é sabedoria, poder que tudo sustenta e tudo permeia. O universo aí é preservado, né? Logos, o terceiro logos, ela coloca o Brahma, o Espírito Santo. É o agente, o poder criador, pela qual o universo é levado à manifestação. Nada existe na consciência divina ou humana que não se encontre dentro de uma dessas formas de autoexpressão. À medida que avançamos, nós vamos, então, relacionando que na teosofia nós dizemos que o criador desse mundo real, ou esse mundo interno,
vive em nós também pela essência que está em toda a vida, não só em nós, em toda expressão de vida, o Criador vive, do mineral ao animal. Daí a semelhança divina. Nós carregamos em nós uma semente divina, né? E todos nós e todos aqueles que estão nas nossas relações, né? Estamos em relação enquanto nessa vida. Importante dizer que o homem, pelo momento da evolução que está, animal com um complexo sistema no seu corpo e mente, né? E no plano que se encontra na Terra, tem um papel de agente e paciente nas suas relações, ou seja, ele atua no karma que recebe. O que é o karma que recebe? Nasci. Provavelmente, essa nossa experiência como humanos não é a primeira, muito provavelmente, em função que entendemos que as primeiras experiências em relações humanas trazem muito do instinto animal, um instinto de sobrevivência. Nesse momento que nós estamos, nós usamos muito da nossa mente. Então, existe o instinto? Existe. Mas nós podemos também sobrepujar esse instinto e ainda, né, nos relacionarmos dentro dessa relação social que nós conhecemos e a utilização de uma mente. No karma que cria e no que receberá, que é também o que ele cria, né? Eu recebo porque eu nasci, aí eu estou vivendo, estou construindo um karma, em algum momento, nessa vida ou em vidas futuras, também eu vou receber. Foi dito que as forças de ação e reação são internas. Novamente, estou sempre trazendo isso para vocês, né? Opa, volta. Internas aos corpos que agem e recebem a ação. De novo, ou será que podemos pensar que os corpos sutis no homem também tendem a vibrar pela natureza dessas ações, em pensamentos, palavras, sentimentos, e tudo o que nos cerca está em relação conosco? Porque o homem, quando ele nasce e vem com esse corpo físico, na constituição do que a teosofia traz para a gente, ele também tem nessa constituição uma divisão centenária. Então, há corpos sutis. Mas a manifestação é aqui no corpo físico, não é? Nós pensamos, sentimos, falamos, desejamos. Estou errada? Alguém está com fome aqui e vai querer o quê? Comer. Alguém, se tiver com fome aqui, esse negócio podia acabar logo, que eu vou ali tomar um café, alguma coisa assim. Você deseja, você cria, você já está até salivando, pensando no que você vai comer, né? E toda essa reverberação, essa sensação física que é a mais imediata, ela reverbera. Então, quando nós estamos tristes, reverbera nossos corpos, quando nós estamos alegres. E todas essas emoções e pensamentos, eles reverberam em todo o corpo, os corpos. Por que eu estou falando isso? O karma é uma relação do homem com seus semelhantes. Acho que nesse ponto, chegamos até aqui assim. Com a sua natureza interna, esse mesmo eu interior com seus corpos, e a natureza expressa, essa que me é visual, mas que também tem as suas reverberações, tem os seus corpos sutis. Isso significa dizer com o próprio planeta, inclusive. Sobre isso, entendemos como a construção de um karma coletivo. Então, peraí, se não bastasse eu errar e não ser educado, né, com alguém aqui, equivocadamente, estava com pressa, não respondi bem, ofendi uma pessoa, não porque eu queria ofender, mas a pessoa se sentia ofendida, cria toda uma relação. Isso vai ficar só entre eu e a pessoa? Não. Esse sentimento, esse mal-estar, essa reverberação, ela também se expande em algum nível. Até quando, não sei. Mas entendem por que a preocupação que quando a gente traz na teosofia de estar falando da importância da unidade da vida, da fraternidade? Esse é um ponto. Tudo que ou nós todos fizermos, reverbera em todos os outros. A vida é una. E aí criamos um karma coletivo.
Temos um problema, e a pergunta é: como resolver a complexidade de saber da nossa responsabilidade sobre o mundo interno, real para o caminho espiritual, e o externo, palco das nossas ações e reações? Como elevar nossa consciência, atingir um grau de sabedoria divina a esse patamar de ação e vibração? As perguntas foram formuladas entendendo também que nesta casa trazemos os assuntos sempre que nos interessam para desvendar esse caminho de construção para uma sabedoria, né, uma realização no caminho espiritual. Se o nosso problema está nas nossas relações e criamos karma, seja positivo, seja negativo, estamos resgatando um karma passado, que é o maduro, estamos fazendo um karma agora, ainda quando estamos conversando e pensando aqui, e vamos resgatar algum adiante. A Teosofia nos fala que existe um caminho que podemos realizá-lo, construí-lo talvez. Mas dentro da perspectiva de karma, nos falta uma parte para trazer mais informação para essa realização. Eu encontrei essa frase do Walt Disney quando eu estava fazendo isso aqui e trouxe para vocês. Diz que a maneira de resolver esse problema é parar de falar e começar a fazer. Tá? A gente vai tentar fazer isso agora. A questão é: como fazer? O conhecimento é importante, mas não é suficiente, né? Eu trouxe algumas afirmações para ajudar a gente a pensar. Tá, mas o karma também jamais obrigou alguém a praticar qualquer ação. Apresenta-nos simplesmente as circunstâncias e o homem dispõe a sua vontade dessas circunstâncias. Nós nascemos e recebemos um karma. Ao crescer, desenvolver e falar e também começarmos a agir concretamente, algo nos acontece, eventos nos acontecem. É mais ou menos dizer assim: o que fazemos com os eventos que nos acontecem? Importante saber? Sim. E essa fonte é Nicole, Karma, a lei de ação e reação. É um livrinho que eu encontrei até ali na biblioteca, um livro muito antigo, uma compilação da própria Sociedade Teosófica aqui no Brasil, de 1960. E é um livro muito, muito rico. E ele colocou bem isso: o homem dispõe a sua vontade. Eu fiz uma observação sobre a questão da Trindade aqui, para me lembrar que a vontade foi citada dentro da construção, né, daqueles 3 logos. Pela manifestação da vontade, houve, pela vontade, houve a manifestação, né? Então, se começou ali. Então, a vontade é muito importante para nós os seres humanos também. E detalhe, trazemos isso conosco, porque é uma semente do divino em nós, não é? O homem pode modificar essa ação kármica, porque o esforço vale mais que o destino, como diz Brishma no Bhagavad Gita. Essa informação também nos dá muita responsabilidade, porque existe a vontade, mas se não houver o esforço, realmente aí nós vamos nos colocar como vítimas do karma. O nosso problema é: a lei vai aceitar essa declaração: sou vítima do karma? Né? Qualificar a forma de viver o karma, então, parece que pode ser uma resposta para a gente, porque já que o karma está na vida, como recebemos inicialmente, ou seja, nossas relações iniciais, e que por escolha criamos também, nos colocam no caminho espiritual a encontrar o nosso Dharma. Foi bem a proposta inicial, né, da nossa conversa aqui. Aí você pode perguntar: beleza, Sandra, agora o que é o Dharma? Né?
Annie Besant fala assim: vejam como Dharma e Karma são intercambiáveis. Elas nos fornecem a chave para resolver nosso problema. Porque o problema das relações no homem é um problema desde que o homem existe. A gente só está retomando um problema muito anterior à nossa existência, na ciência da nossa existência nessa vida. Primeira parte da definição de Dharma, eu trago assim porque Annie Besant, no livro Karma e Dharma, eu falo, como eu falei para vocês, é um tema que eu gosto e eu estou aprendendo sobre ele. Quando eu falo aprendendo sobre ele, cada vez que eu leio alguma coisa disso, eu descubro que eu não sabia ou que isso está relacionado a algo que eu li. E essa construção ela é feita lentamente. Gostaria que vocês tentassem fazer ela comigo. A primeira parte é uma definição de Dharma. Ela vai fazer toda uma construção que a gente tentou separar aqui. Dharma é a natureza interna, que cada homem alcançou a um certo estágio de desenvolvimento e florescimento. Então, entende-se que existe, vai se falar em evolução aqui. Porque um certo estágio de desenvolvimento e florescimento, a gente tem que estar ligada à questão da evolução. É a lei da vida, ela também fala que é a lei da vida que se desvela modelando tudo externo a si para a sua autoexpressão, a si, ao ser interno, para a sua autoexpressão. E aí, ela vai fazer 3 considerações para o estudo do Dharma, que a gente vai fazer bem lentamente. O que ela considera? As diferenças de Dharma. Pois as pessoas têm distintos dharmas. Por que as pessoas têm distintos dharmas? Porque nós estamos em níveis de estágio diferentes de evolução. A gente não precisa se preocupar em compararmos uns com os outros, tá? A gente não se precisa, porque essa questão do caminho, de fazer o caminho, é uma questão muito pessoal. Muito pessoal. O caminho do autoconhecimento é justamente para você começar a entender como você dá esses passos. Dizer que você está em algum nível, difícil, porque senão é dizer que você está se comparando a alguém. Então, criar também um conceito, estou em tal nível no caminho, perigoso, né? Perigoso nos tornarmos pessoas vaidosas assim. Evolução. Rastrear essas diferenças à medida que elas evoluem. E isso está dentro do processo do autoconhecimento, nesse sentido. A referência que eu possa ter, talvez seja a minha própria experiência. Eu posso até compartilhar. Mas, de novo, quando eu me comparo com alguém, ou mais uma pessoa, um grupo, alguma coisa assim, eu começo a criar talvez para mim mesmo, critérios meus, bom, mal, feio, bonito, inteligente, não inteligente, enfim. Então a gente tem que lidar com essa terminologia. Eu sou muito cuidadosa com isso, porque a gente pode acabar criando uma autoimagem falsa da gente mesmo, né? Isso é muito sutil. O certo é errado. Talvez entre os pontos que ela fala do mais difícil da discussão que ela traz sobre Dharma. Eu gosto de falar em questão dos valores. Como o homem deve se conduzir na vida. Ela trata isso como uma discussão dos valores. Primeira consideração é que as diferenças são necessárias para a consciência condicionada. Pensamento por meio das diferenças e conhecemos por intermédio de diferenças. Pensamos por meio das diferenças e conhecemos por intermédio das diferenças. Somente através das diferenças é que sabemos que somos homem, humanidade, vivos e pensantes. Qual a importância aqui? A unidade não causa qualquer pressão na consciência. Isso nunca vai ser imposto para a gente. A gente evoluir não vai uma imposição.
a gente vai entender que há diferenças. Por esse momento a gente pode ver, porque é visível. Eu sou branca, tenho um moreno, tenho um negro, tem homens com cabelo, tem homens com pouco cabelo, tem um de blusa verde, tem outro de blusa marrom, né? E essas diferenças trazem qualidades ou observações para nos colocarem como indivíduos, né? E a unidade, que é a grande composição, né? O absoluto, ela não causa qualquer pressão na consciência, mas a diferença ela faz. Se colocar todo mundo de blusinha verde aqui, vai ficar tão comum que não vai ter graça eu olhar para vocês. Ah, todo mundo está de blusa verde. Ah, tá, aceitei isso, tchau. Né? A diferença já me instiga, me provoca curiosidade. Então, por causa da forma do nosso pensamento, a diferença nos chama a atenção. A consciência incondicionada está além do nosso pensamento, que é a questão da unidade. No mundo manifestado há diferenciação. No mundo não manifestado há unidade. A unidade, ela não se preza, ela é. Dessa forma, a gente só consegue caminhar num espaço diferente daquilo que a gente reconhece como diferente. Onde eu falei, eu estou vendo duas pessoas sem cabelo aqui, eu estou vendo outra pessoa com cabelo ali. Aí eu posso perguntar, por que a pessoa tem cabelo e a outra pessoa não tem? Eu vou investigar, eu vou averiguar, né? E isso vai me colocar em contato com essa realidade externa. Conseguimos pensar apenas dentro dos limites do separado e do condicionado. Por isso que a diferença nesse nível, ela faz sentido. Ela não vai fazer sentido se a gente começa a colocar um grau de eu sou melhor, você é pior, eu sou mais bonito, você é mais feio. Aí a diferença fica complicada. Porque ela nos aparta das nossas relações. Porque nós precisamos dela até para esse caminho de autoconhecimento. Muito bem, a segunda consideração que ela faz para compreender o Dharma, na questão da evolução, ao manter esse ideal sempre elevado, que ideal é esse que ela fala? É o ideal de se transformar, o ser humano se transformar no modelo que ele tem como deidade, como divino. As religiões cumprem esse papel, eles nos dão exemplos dentro das suas histórias, né? Então, de alguma maneira, eu tenho um modelo, eu tenho um ser ao quem eu aspiro, né, e me aproximo da imagem. Isso me provoca de alguma maneira, isso é uma ação que eu tenho em pensamento, e me provoca, por outro lado, também uma inspiração a me aproximar desse ser, me modificando. Essa é a ideia. E na evolução, manter seu ideal sempre elevado, vocês se desenvolverão em direção a ele. Aquilo que vocês ansiarem hoje, vocês o serão em dias vindouros. Então, nós começamos um caminho. Mas tenham a tolerância do conhecimento e a paciência que é divina. É passo a passo, dia a dia. A cada coisa em seu lugar está em seu lugar certo. A evolução caminha na medida e no passo que nos sintonizamos com ela. Você sabe, nesse momento, o que me ocorre, que é um instrumento importante para esse caminho espiritual? A meditação. Não tem dia que a gente está ansioso, querendo resolver tudo dentro de 1 hora. O dia tem 24 horas, aí tem dia que você está assim, nossa, em 2 horas eu tenho que fazer 10 coisas. Vai continuar querendo e vai sofrer por isso, porque é complicado. Nesse momento, se o indivíduo consegue parar todo esse movimento interno que ele está e que seja um estado de contemplação e a meditação mais profundamente, ele consegue parar esse tempo externo que pressiona ele, porque é uma relação de ação e reação, lembram? Esse tempo externo que o pressiona e ele, peraí, eu tenho 2 horas aqui, o que é mais prioridade dentro dessas 10 coisas que eu tenho que fazer? Ele começa a se sintonizar, então, com uma qualidade muito necessária em todo o caminho. Ele vai discernir. E aí sim é importante que ele use o discernimento para quê? Para que ele não atropele esse momento da vida dele.
esse momento de reflexão e de aprendizado. Porque o que nos acontece é aprendizado. A partir desse ponto, à medida que se desenvolve a natureza superior, ou seja, nós conseguimos cada vez mais nos sintonizar com essa forma do ser e de viver, vocês poderão recorrer às qualidades de autossacrifício, pureza e total autodevoção à vontade firmemente fixada em Deus. Eu vou adiantar aqui para vocês que a Annie Besant, ela coloca que o primeiro grande Dharma de todos é o serviço. Quando o ser humano entende que o seu grande Dharma pessoal e também como tem um karma coletivo, pode ter um Dharma coletivo, é o serviço, então ele começa a se prontificar nesse serviço. Aí esse caminho, né, todo o karma vivido vai ter um objetivo. Eu estou ao serviço. Ele começa a encontrar com o seu Dharma, vivendo o seu karma. Mas aí então, o que eu considero talvez a discussão mais polêmica, porque isso é muito sutil, é sobre o certo ou errado. Eu coloquei lá atrás a questão dos valores, né? A julgarmos o padrão do que é certo ou errado, ela coloca, para um indivíduo particular, devemos considerar que o estágio de crescimento esse indivíduo alcançou. O problema é quem vai falar que estágio de crescimento esse indivíduo alcançou. Certo? A retidão, aí ela já começa a entrar, para não falar se alguém vai falar, ela começa a entrar com a questão de alguns valores. A retidão absoluta só existe em Ishvara. Ishvara, é isso a palavra? É. Que para a gente é a representação divina, é Deus, né? O certo e o errado que nos cabem são relativos e dependem muito do estágio de evolução que alcançamos. Essa noite vou tentar explicar essa teoria à conduta de vida. Obtemos uma ideia racional e científica da moralidade, para não mais incidirmos na mesma confusão que é vista atualmente. E que é vista atualmente. Quando ela escreveu isso, parece que isso continuou presente na humanidade. É muito sutil, é muito perigoso falar sobre isso, para a gente não ocorrer em criar formas de preconceito. Por isso que é tão delicado. Daqui ela vai discorrer sobre as 4 formas de Dharma dentro do hinduísmo e depois também sobre as 3 teorias sobre moralidade da época. Não tocarei no ponto, porque é extenso demais pela proposta que a gente tem. Inclusive o tempo está indo. Mas é importante a gente colocar essa relação da questão dos valores, porque é isso, ou virtudes que eu acho que poderiam ser melhores, porque é isso que vai dar nossa referência para a gente tentar sintonizar esse estágio de crescimento na evolução, né? Então eu prefiro colocar que a gente observe se nós estamos aplicando o que são virtudes na nossa vida, do que falar numa questão de certo e errado. Isso é muito complicado, né? Até porque a humanidade ela evolui e alguns conceitos alteram. Por respeito a isso, né? Melhor falar de virtudes. Então, eu trouxe aqui o que eu chamo de argumento final para compreender o Dharma, que é o seguinte: por mais baixo ou mais elevado o estágio de evolução ocupado pelo indivíduo, a noção do Dharma nos traz o pensamento de uma natureza interior desabrochando por si mesma e em crescimento mais extenso. E descobrimos que o mundo como um todo está evoluindo. Nós não temos notícia se tem final nessa história não, tá? Mas o que a gente sabe é que o mundo está evoluindo e essa humanidade que está no mundo também está em evolução. Do imperfeito para o perfeito, do germe para o homem divino.
estágio a estágio, em cada nível de vida manifestada. Essa evolução ocorre pela vontade divina. Deus é a força motriz, o espírito guia do todo. Onde está Deus? Já ouviram essa pergunta? Lá no começo a gente trouxe a Trindade manifesta, refletida no ser humano, como uma semente, né? A gente usou o comparativo da semente. Então essa vontade, a sabedoria e a manifestação, que são referência àqueles 3 logos inicialmente, estão em nós. Esse aqui foi um texto que eu tentei trazer para vocês nessa perspectiva. Parece que à medida que o espírito que conhece o destino, e esse espírito vive em nós, né? Nós somos esse espírito. O espírito observa e espera que o homem, essa unidade humanoide, no aprendizado da vida comum, vivendo pelas leis do karma e a lei do dharma, reconhecendo então a sua missão, possa, a partir dos estágios distintos na evolução, reconhecer necessidades da mudança de padrão vibracional, porque eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu desejo vibra em todos os meus corpos, e use sua vontade, que é divina, a cada encarnação para isso. Se eu uso ou não, aí a gente se remete àquela questão da consciência, dessa avaliação que cada um pode conseguir fazer desse momento no caminho da evolução. Essa vontade cresce na sutileza da consciência superior, adquirida e desenvolvidas pela prática das virtudes, pela meditação, pelos estudos superiores, que todos estão aqui fazendo, e pela experiência de cada relação, a exemplo da nossa relação inicial lá na frente. A gente colocou aqui a relação inicial de pai e filho. Pode ser mãe e filha, marido e mulher, tio e tia, a pessoa e o cachorrinho, o gatinho, na diferença que o gatinho e o cachorrinho não estão no nosso estágio, né? Nessa relação, e a resposta é muito mais, a resposta deles é muito mais uma interpretação pessoal nossa, né? Mas eles nos estimulam sim, a compaixão, ao amor, à dedicação, né? Então a relação inicial de pai e filho. Aí eu trouxe aqui, continuando o que eu pensei sobre isso tudo, a imagem novamente do início. A imagem evoca uma superação do caminho juntos, saindo do período de difícil trajeto na sombra e percebendo a luz. Vão ao seu encontro, ao encontro da luz, e talvez tenham aprendido algo que antes não saberiam, se não fosse assim. Houve um caminho percorrido, houve uma experiência, houve um aprendizado. Provavelmente. Se por um lado resistimos ao fluxo da lei e não empreendemos a nossa jornada pessoal, porque podemos resistir ao fluxo da lei, à orientação, aos ensinamentos, nós podemos resistir também. Podemos assim inconscientemente estar criando um muro, ou o nosso próximo karma, que será provavelmente, depois que passar pelo sofrimento, removido pelas forças kármicas, na intensidade da nossa ignorância, em que nos apegamos quando negamos a nossa essência divina e imutável. Então, o que a gente pode fazer mediante uma imagem assim para toda a humanidade e as nossas experiências? Que o pai seja o melhor pai, o filho o melhor filho, que encontram o amor divino a partir da experiência de serem um filho, pai ou filho, nomes que podem ser mulher, marido, né, e outras relações, que eles possam ser resilientes, presentes e que tenham fé, confiança, sabedoria, amor e compaixão nas suas missões ou nos seus dharmas e em todos os outros papéis possíveis na vida humana, onde eles assumam um caminho de autoconhecimento. Percorrer um caminho com autoconhecimento é um desafio,
porque você vai estar justamente ativando todas essas forças diretamente para você. Mas isso já acontece. A diferença é que você também tem um conhecimento que você pode lidar com elas. Há um dizer de maneira geral no cristianismo, diz que Deus não coloca uma carga maior do que você pode suportar. E é disso que a gente está falando, né? O que lhe é dado é seu e você tem condição de cuidar, de tratar. E mesmo que não seja assim, pelo caminho do autoconhecimento, podemos confiar que o karma vai lhes proporcionar experiência em todas as outras vidas, ou nessa mesmo, tá? Vidas futuras, ou nessa mesmo, para que a consciência desperte para então dizer, eu sou. Aqui eu termino minha reflexão sobre o conteúdo e agradeço a todos aqui presentes. Namastê.